Olá, meus irmãos, eu sou Betina, membro da comunidade católica Adorai, e mais uma vez é uma alegria, uma graça nós estarmos juntos para partilhar a palavra do Senhor. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E como nós sempre fazemos, fazendo memória, a palavra que está lá em Lucas 24, 45, quando Jesus fala que abriu os ouvidos dos seus discípulos para que compreendessem as Escrituras, assim também nós clamamos o Espírito Santo. Então feche seus olhos um pouquinho e vamos pedir, Espírito Santo, vem abrir meus ouvidos para que eu possa ouvir e acolher a palavra, Senhor. Abre, Senhor, o meu pensar, Senhor, para que eu possa compreender a Tua palavra. Abre, Senhor, o meu coração para que eu possa acolher a Tua palavra. E vem, Espírito Santo, sobre mim, para que eu possa viver a Tua palavra, colocá-la em prática a cada dia da minha vida, Senhor. Amém. Hoje nós vamos partilhar a palavra que está lá em Lucas 11, versículos 14 a 23. Então, abra aí a sua palavra. Lucas 11, versículos 14 a 23. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Alguns, porém, disseram: é pelo poder de Beelzebul, o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, ele disse-lhe: todo reino dividido internamente será destruído, cairá uma casa sobre a outra. Ora, se até Satanás está dividido internamente, como poderá manter-se o seu reino? Pois dizeis que é pelo Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é pelo poder de Beelzebul que eu expulso os demônios, pelo poder de quem, então, vossos discípulos o expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque o reino de Deus já chegou até vós. Quando um homem forte e bem armado guarda o próprio terreno, seus bens estão seguros. Mas quando chega um mais forte do que ele e o vence, arranca-lhe a armadura em que confiava e distribui os despojos. Quem não está comigo é contra mim, e quem não recolhe comigo espalha. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje quando eu rezava mais cedo com essa palavra, uma das coisas que me chamou a atenção de início foi o simples, aquilo que a gente vê Jesus fazendo ao longo de todo o Evangelho, que é expulsar um demônio e deixar aquela pessoa livre e curada, Aqui era um demônio que deixava uma pessoa muda. Claro que nós sabemos que ser surdo e mudo, não é uma dominação do demônio, mas aqui esta pessoa, estava possuída por um demônio que deixava ela muda. E eu faço memória sempre tentando trazer para nós, tentando nos colocar no lugar daquele que foi curado. Eu compreendo quantas e quantas vezes nós somos surdos e mudos para as coisas do Senhor. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós estamos em tanta intimidade com o demônio, tão cheios do pecado, que nós não somos capazes de ouvir a voz do Senhor. Nós ouvimos tantas vozes desse mundo, mas não ouvimos a voz do Senhor. Nós ouvimos a palavra do sacerdote na missa, mas não acolhemos. Nós lemos a palavra de Deus e não escutamos. Nós ouvimos tantas vezes a voz do Senhor e não damos atenção a ela, ou não reservamos nem tempo para ouvi-la. Às vezes a gente diz: nossa, Senhor, eu rezo tanto e não te escuto, porque nós não estamos ouvindo a palavra do Senhor, porque muitas vezes nós estamos tomados pelo pecado. Quantas vezes nós estamos mudos pelo pecado? A nossa boca fala de tantas coisas, A nossa boca reclama, fala da raiva, da ira, da mágoa, da falta de perdão, mas a nossa boca não se abre para proclamar o reino de Deus. Nós estamos tão ocupados com o pecado que a nossa boca não se abre a proclamar a palavra do Senhor. Mas aqui o nosso Deus, Jesus Cristo, nosso Deus de misericórdia, assim como Ele libertou aquele homem da força do diabo, Ele também nos liberta todos os dias do nosso pecado, não é?
E o Senhor nos fala, na situação aqui, né, no versículo 16, Jesus estava sendo tentado, né? Havia ali uma batalha espiritual, havia ali homens, né? Muitos deles que serviam ao diabo e não ao Senhor, homens que queriam tentar Jesus. Mas em meio a isso, Jesus fala algo tão profundo, tão bonito para nós, né? Jesus diz: "Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus." Então, saber que ali Jesus agia pelo dedo de Deus, era a intervenção de Deus na humanidade. Né? O amor de Deus derramado na humanidade através do seu Filho Jesus, o amor de Deus encarnado, que veio para nos trazer o reino. E ele nos diz, então chegou para vós o reino de Deus. Como essa palavra foi marcante para mim. Que alegria saber, porque tudo que Jesus falou para aqueles homens, ele também fala para nós hoje. Ele fala: Betina, chegou para vós o reino de Deus. Que alegria saber que eu estou vivendo no reino de Deus. Você está em meio ao reino de Deus. O reino de Deus está aqui. Nós já experimentamos a graça do reino de Deus desde a vinda de Jesus. Às vezes o mundo passa por tempos tão difíceis, meus irmãos. Nós estamos passando por um tempo tão difícil e às vezes nós pensamos: aqui não é o reino de Deus, né? Nós só vamos ver o reino de Deus lá no céu. Mas o Senhor nos diz que nós já estamos vivendo o reino de Deus. Que alegria, né? E saber que nós fazemos parte desse reino, nós somos testemunhas do reino de Deus, nós precisamos anunciar o reino de Deus. Há tantos que precisam hoje conhecer, né? Ganhar uma nova esperança, saber que o mundo não está perdido, saber que o amor do Senhor está derramado entre nós. E lá no final ele diz: quem não está comigo está contra mim. Então o que eu quero dizer, imagino que você também quer dizer para o Senhor: Senhor, eu não estou contra você, Senhor, eu estou contigo. Eu confio no teu reino, eu quero trabalhar pelo teu reino, eu quero servir ao Senhor, fazer o seu reino ser espalhado nessa terra, fazer o seu nome, Senhor, cada vez mais conhecido e amado nesse mundo e assim fortalecer o reino do Senhor aqui na terra. Então, se hoje, meu irmão, você está com seus ouvidos fechados, com a sua boca fechada ao Senhor, né? Porque o seu coração está cheio de pecado, assim também o meu coração cheio de pecado. Nós temos a graça da confissão, onde ali nós rasgamos o nosso coração, nós deixamos ali o nosso pecado aos pés do Senhor, recebemos dele o amor e a misericórdia, e assim nós estamos livres para ouvir a palavra de Deus e para proclamá-la. Né? Sejamos ativos, busquemos a confissão, busquemos estar de volta aos pés do Senhor para ouvi-lo, né? Sejamos persistentes na oração, né? E sejamos fortes testemunhas do reino de Deus, porque o Senhor, com a própria boca, Jesus nos prometeu, né? Chegou para vós o reino de Deus. Então repita comigo: chegou para nós o reino de Deus. Nós estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.